Prefácio. Ler a Bíblia, frequentar a igreja e evitar os grandes pecados, seriam esses os sinais de um amor apaixonado e sincero por Deus? François Fenelon, D.C. Eckhardt, O Coração que Busca. Todo mundo sabe que tem alguma coisa errada. No início eu achava que era apenas comigo. Foi então que me vi diante de 20.000 universitários cristãos e perguntei: quantos de vocês já leram o Novo Testamento e questionaram até que ponto nós, as pessoas que frequentam as igrejas, não conseguimos entendê-lo direito? Ao ver que quase todas as mãos foram erguidas, eu me senti mais à vontade. No mínimo, não estou maluco. Neste livro, vou fazer algumas perguntas bem difíceis. Elas vão mexer com algo que muitos de nós sentimos, mas geralmente temos medo de articular e analisar. Não se preocupe. Não se trata de mais um livro escrito com o objetivo de criticar as igrejas. Acho que é muito fácil jogar a culpa sobre a igreja sem reconhecer que todos nós fazemos parte dela e somos, portanto, responsáveis pelo problema. Mas acredito que todo mundo sente, até mesmo quem nunca verbalizou esse sentimento, que a igreja não está indo bem em vários aspectos. Fico nervoso quando penso em como nos afastamos daquilo que deveríamos ser, e triste ao refletir sobre como estamos longe de tudo quanto Deus desejava para o povo pelo qual entregou a própria vida. Nem sempre me senti assim. Fui criado acreditando em Deus sem ter a menor ideia de como ele seria. Eu me apresentava como cristão, estava bastante envolvido na igreja e tentava me manter afastado de tudo que os bons cristãos evitam: bebidas, drogas, sexo ilícito, blasfêmia. O cristianismo era bem simples: lute contra seus desejos para agradar Deus. Toda vez que eu cometia um erro, o que acontecia com frequência, saía por aí me sentindo culpado e distante de Deus. Olhando para trás, não acho que os ensinamentos que recebi na igreja estivessem errados, apenas incompletos. Minha visão de Deus era estreita e reduzida. Agora sou um homem casado, pai de 4 filhos e pastor de uma igreja no sul da Califórnia. Até alguns anos atrás, eu era uma pessoa satisfeita com a maneira como Deus estava trabalhando em minha vida e na igreja. Foi então que Deus começou a mudar o meu coração. Isso aconteceu em grande medida durante os períodos que passei lendo a palavra. A convicção que senti por meio dos ensinamentos contidos nas Escrituras, combinada com muitas experiências em países do terceiro mundo, mudou tudo. Algumas quebras de paradigmas muito sérias ocorreram em minha vida e, consequentemente, em nossa igreja. O resultado é que nunca me senti mais vivo, e o mesmo aconteceu com a Igreja Pedra Angular. É muito divertido fazer parte de um grupo de cristãos dispostos a pensar em termos bíblicos, e não de maneira convencional, de uma comunidade na qual a vida radical está se tornando um modelo. Este livro foi escrito para todas as pessoas que querem mais de Jesus, e para aqueles que já não aguentam mais aquilo que o cristianismo institucional tem a oferecer. É para quem não quer mais se acomodar, gente que prefere morrer antes de ver suas convicções desfeitas. Espero que a leitura deste livro convença você de algo muito importante, que, ao se render totalmente aos propósitos de Deus, Ele lhe proporcionará o maior prazer que se pode desfrutar nesta vida e no porvir. Espero que isso confirme o seu desejo por mais de Deus, mesmo que esteja cercado de pessoas que acreditam já terem o suficiente do Senhor. Espero que esta obra gere confiança, caso você esteja questionando ou mesmo duvidando do compromisso da igreja. Quero alimentar esse questionamento e, ao mesmo tempo, garantir-lhe que há esperança. Deus me colocou em Simi Valley, na Califórnia, para conduzir uma igreja de pessoas acomodadas a uma vida de risco e aventura. Acredito que Ele queira ver em nós um amor tão grande a ponto de chegarmos a extremos para ajudar uns aos outros. Acho que Ele deseja que sejamos conhecidos por nossa generosidade, nossa capacidade de doar tempo, dinheiro e talentos. Ele quer dar início a um movimento de igrejas doadoras. Ao fazer isso, podemos aliviar o sofrimento no mundo e mudar a reputação da noiva de Cristo na terra. Certas pessoas, mesmo algumas em minha igreja, já me disseram de maneira curta e grossa: você é maluco. Mas não consigo imaginar minha vida dedicada a outra visão mais grandiosa que essa. Precisamos parar de inventar desculpas por não acreditar em Deus. É provável que você já tenha ouvido esta afirmação: eu creio em Deus, só não acredito é nas religiões organizadas. Acho que as pessoas não diriam isso se a igreja vivesse, de fato, como é chamada a viver. Caso isso acontecesse, a frase mudaria para algo mais ou menos assim: não posso negar o que a igreja faz, mas não acredito no Deus deles. Na pior das hipóteses, essas pessoas dirigiriam sua rejeição a Deus, em vez de usar a igreja como bode expiatório. Vamos ver de que maneira a Bíblia indica que devemos viver a vida.
É importante não usarmos as pessoas que nos cercam como medida para nossa saúde espiritual, pois elas são muito parecidas conosco. Para dar início a essa jornada, começaremos abordando a visão pouco precisa que temos a respeito de Deus e, consequentemente, de nós mesmos. Antes, porém, de vermos o que está errado e tratarmos dessas questões, precisamos entender uma coisa. O problema primordial não é o fato de sermos cristãos mornos, sem entusiasmo ou estagnados. O ponto crucial disso tudo é o motivo de sermos assim, ou seja, temos uma visão imprecisa de Deus. Nós o vemos como um ser benevolente que se satisfaz em ver as pessoas, dando um jeito de encaixá-lo em sua vida, mesmo que de alguma maneira bem limitada. Esquecemos que Deus nunca enfrenta crises de identidade. Ele sabe que é grandioso e merece ser o centro de nossa vida. Jesus veio de um modo humilde, como servo, mas não precisa implorar que lhe entreguemos uma parte menor de nosso ser. Ele controla todas as coisas, a começar por aqueles que o seguem. Os primeiros 3 capítulos são absolutamente fundamentais para a compreensão deste livro. Embora algumas partes possam não constituir um material novo para você, permita que essas verdades sagradas o mobilizem à adoração. Oro para que a leitura das próximas páginas seja interrompida por momentos de louvor espontâneo e sincero a Deus. Permita que essas palavras transmitam as antigas verdades ao seu coração, mas de uma maneira inteiramente nova. Depois que o fundamento for estabelecido nos 3 primeiros capítulos, os últimos 7 nos convocarão a uma introspecção. Vamos abordar a vida à luz do cerne da existência de Deus. Descobriremos o que está errado em nossas igrejas e, em última análise, em nós mesmos. Convido você a me acompanhar nessa jornada. Não posso prometer que ela será trilhada sem sofrimento. Mudanças, como todos sabem, geram certo desconforto. Só depende de você reagir ao que está prestes a ler. Mas não lhe faltará a oportunidade de escolher entre ajustar sua vida, dia após dia, ou continuar sendo a mesma pessoa.